eu gostaria de ler um texto, iniciando então essa mensagem, vida sobrenaturalmente abundante, e hoje nós vamos falar a respeito de adoração, e falaremos a respeito do poder sobrenatural da oração. Então hoje será a primeira de 5, e falaremos especialmente a respeito de adoração. Eu gostaria que vocês lessem comigo o texto de Isaías 44, do 1 ao 8, Isaías 44, 1 ao 8, acompanhem aí no telão, o texto diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem eu escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há outro Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que anuncie essas coisas futuras, as coisas que hão de vir? Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor nos ajude nessa hora, a não só compreendermos o texto, mas também a termos condições, Pai, de aplicá-lo em nossas vidas, e assim, Pai, podermos agradar o Senhor e vivermos realmente o poder sobrenatural da oração, e vivermos essa vida sobrenaturalmente abundante que o Senhor promete para todos nós. Pai, assim nós oramos e pedimos: Senhor, leva cativo as nossas mentes nessa hora, para que possamos prestar atenção somente na Tua Palavra. E também, Senhor, abre o nosso coração para receber essa palavra e sermos tremendamente abençoados e desafiados nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Estão comigo? Vamos começar então uma vida sobrenaturalmente abundante, o poder sobrenatural da adoração. Nós acabamos de louvar a Deus, nós acabamos de levantar a nossa voz junto com os nossos instrumentos de uma forma coletiva, e nós adoramos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor. Mas a adoração, ela vai muito além de nós cantarmos a Deus, de nós levantarmos a nossa voz, alguns afinados, outros desafinados, alguns em uma atitude realmente de prostração diante do Senhor, outros pensando no que vai acontecer aí durante a semana, ou no que acabou de acontecer na semana passada. Mas a adoração, ela é muito mais do que isso, não só nós cantarmos a Deus de forma individual e também coletiva, mas nós vivermos para o Senhor. A Bíblia diz que nós temos que amá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Então, entenda, em primeiro lugar, que nós cantamos, nós adoramos, nós tocamos nos nossos instrumentos, nós adoramos, nós nos reunimos e louvamos, nós estamos adorando. Mas a adoração, ela não para por aí, amém? A adoração, ela vai muito além. O Rick Warren, ele diz o seguinte: qualquer atitude sua que venha agradar a Deus é um ato de adoração. Mesmo quando nós estamos imbuídos da vontade de agradar a Deus, mas nós estamos fazendo algumas coisas que o desagradam, nós podemos até mesmo cantar, até mesmo declarar, mas não estaremos o agradando, porque a nossa vida não está correspondendo ao nosso discurso. Mas quando tudo está alinhado, tudo aquilo que fizermos para agradá-lo é um ato de adoração, amém? As Escrituras, elas nos ensinam então que a adoração é algo extremamente importante para Deus. A adoração é a vida e o idioma do reino de Deus.
Jesus uma vez disse em João 4:23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Naquela conversa que ele estava tendo com a mulher samaritana, ela pergunta, Senhor, é aqui o local correto de adorarmos? E Jesus fala, olha, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque antes da crucificação, antes da morte e do sacrifício de Jesus na cruz, antes da ressurreição, haviam lugares estabelecidos em que o povo deveria ir para adorar, geralmente sacrificando alguns animais para que esse ato pudesse realmente agradar a Deus e chegar no trono de Deus e fazê-lo feliz. Mas depois que Jesus morreu, a nossa adoração ela não tem mais um lugar específico, ela deve ser feita em espírito e em verdade. Aonde estivermos, nós temos condição agora de entrarmos no trono de Deus, diante do trono de Deus, no Santo dos Santos, e lá nós adorarmos, de acordo com o nosso estilo de vida, de acordo com a nossa vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Hoje não existe mais barreira. O véu ele se rasgou de alto a baixo. Aonde estivermos, na igreja, em casa, no trabalho, na rua, dentro do carro, não importa, nós podemos, através de Jesus, chegarmos até Deus e o adorá-lo. Não só com as nossas palavras, mas principalmente com a nossa vida. Amém? Então, ao nascermos de novo, nós somos introduzidos em um reino que confere a cada um de nós duas marcas inconfundíveis. A primeira delas é o amor, e a segunda delas é a adoração. Então, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro, amém? E temos a condição, então, de retribuirmos o amor dele, de uma forma ainda imprecisa, de uma forma ainda imperfeita, mas se for feito realmente de todo o nosso coração, o Senhor receberá esse amor de volta para ele. Apesar de nós sabermos que nunca conseguiremos amá-lo na proporção que ele nos ama, mas nós devemos assim proceder. Mas também a outra marca é a adoração. Através do nosso estilo de vida, da nossa vida na busca diária por santidade e por intimidade com ele, nós podemos e devemos adorá-lo. E quando a gente entende isso e conseguimos viver nessa dimensão, é maravilhoso. Por quê? Porque as vozes contrárias elas começam a silenciar. As objeções do diabo elas começam a perder força. Nós entramos numa dimensão em que a gente tem um contato com o Todo-Poderoso e nós conseguimos viver de uma forma que somos praticamente indestrutíveis, porque sabemos que aquele que nos guarda está perto de nós, sabemos que aquele que nos protege está conosco, sabemos que aquele que nos quer bem, ele zela por nós e ele vela também para que a sua palavra se cumpra na nossa vida. Ele está sempre conosco. E a Bíblia diz que os seus anjos estão ao nosso redor. A Bíblia diz que nós temos a mente dele. Nós conseguimos de uma forma íntima com ele, blindar também as nossas emoções para nós não cairmos no erro e continuarmos vivendo em santidade, buscando, adorando, querendo agradá-lo, querendo fazer as coisas certas. Sabemos que não é isso que nos salva, mas sabemos que a salvação proporciona todas essas coisas, amém? Nós não nos esforçamos para sermos salvos, o esforço e o sacrifício e o trabalho já foi feito por Jesus lá na cruz. A gente aceita isso, e agora de uma forma natural, nós somos impelidos a viver por Ele, e para Ele, e como nós vamos ver mais para frente, também para o avanço do seu reino. Diante disso, o nosso testemunho cristão torna-se incontestável, e quando nós partilhamos o nosso testemunho, nós nos tornamos até mesmo irresistíveis, não por causa de nós, mas por causa de Cristo que vive em nós. O impacto ele é maior, porque as pessoas veem a diferença que existe na nossa vida, o amor e também a adoração. Quando nós não vivemos isso tudo, é muito fácil detectar os pequenos erros e as pequenas incoerências na nossa vida, não é? Porque existem conversões que não são verdadeiras, elas são fabricadas e nós precisamos tomar cuidado com isso. Lembra na quinta-feira eu falei a respeito daquilo que nós somos no interior, que se reflete no exterior? É justamente isso, porque se for do exterior para o interior, as coisas elas não mudam, porque não existe transformação verdadeira. Mas quando o novo homem ele existe, o exterior ele demonstra isso. E é fácil para as pessoas verem a diferença.
E eu espero realmente que todas as pessoas que nos conheciam antes da conversão e que continuam nos conhecendo depois da conversão, elas possam olhar para nós e elas possam identificar o divisor de águas, o momento em que nós começamos a ser diferentes. Éramos de um jeito, agora somos de outro. Existiu transformação. Éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Amém? Nós éramos escravos de delitos e pecados, agora nós estamos no reino do Filho do seu amor. Nós estamos salvos e nós somos perdoados para viver agora de acordo com a Bíblia, agradando o Senhor sempre. Porque uma vida religiosa, ela não serve de nada. No fim das contas, nós não estaremos dentro do reino quando o Senhor nos recolher. Ele vai olhar para nós e vai dizer: eu não vos conheço. Uma vida religiosa, ela simplesmente é um culto de lábios. Uma vida religiosa é um coração distante do Senhor. Uma vida religiosa é um culto vazio e frio. É somente nós abrirmos a boca para louvarmos, mas o nosso coração se encontrar longe dele. É somente um ensino para homens, é aquele mestre ou aquele coach que ensina algo que não vive, que passa algo que não é a realidade da sua vida, não é? Uma vida religiosa é somente você bater o ponto na igreja e você cumprir rituais e regras religiosas e não desejar realmente viver de acordo com os mandamentos de Deus. É uma rejeição até mesmo desses mandamentos. Uma vida religiosa, de certa forma, mostra alguém que invalida todo o sacrifício da cruz. Porque o sacrifício ele está diante de nós, acessível. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, ou seja, todas as pessoas, mas nem todas acessam a salvação, nem todas se rendem ao Senhor, nem todas escolhem realmente viver para Ele, por Ele e através dEle. Amém? Mas nós vemos que a adoração, ela precisa ser um estilo de vida, então. Deus criou o homem com um propósito definido, e esse homem que foi criado por Deus, foi criado para louvor e glória do Senhor, amém? Foi para isso que nós fomos criados, para louvor e glória do Senhor, para a adoração. Isaías 43, 21 vai dizer: esse povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Ou seja, eu e você, nós temos uma missão nesse mundo, que é fazermos discípulos, amém? Mas antes disso, é amarmos o Senhor, e nós fazemos as duas coisas através da nossa adoração. Quando a gente adora, a gente testemunha. Quando a gente adora, a gente ama ao Senhor. Quando a gente faz aquilo que o Senhor espera de nós, as coisas elas todas se configuram para nós termos intimidade com Deus e também termos impacto no nosso testemunho diário. Eu gostaria de pensar sobre 4 pontos nessa manhã, que nos mostram que para experimentar, então, o poder sobrenatural da adoração, nós precisamos observar. O primeiro deles é entender que nós somos propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus. O texto de Isaías 44, verso 2 vai dizer: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, segundo aquela tradução. Nós somos propriedades do Senhor. Quem nos criou? O Senhor. Quem nos formou? O Senhor. Quem sonhou conosco? O Senhor. Quem nos planejou? O Senhor. Quem nos projetou? O Senhor. Quem teve o poder para nos trazer a vida? O Senhor. E a Bíblia vai dizer também em 1 Pedro 2:9 e o 10: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, para nós experimentarmos o poder sobrenatural da adoração, nós precisamos nos achegar a Deus como propriedade exclusiva dele. Nós não podemos viver duas vidas. Uma vida de prática que é desassociada à nossa vida de teoria. O nosso discurso tem que ser o mesmo das nossas ações. As nossas ações têm que ser as mesmas dos nossos discursos. E aí nós teremos a oportunidade
sobrenatural até, de vivermos essa vida de adoração, entendendo que somos propriedade de Deus, pertencemos ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Somente assim você conseguirá ser um verdadeiro adorador, somente se você for inteiramente do Senhor. Deus, Ele não quer metade, Deus quer tudo. Deus não quer 10%, Ele quer tudo. Deus não quer 30%, Ele quer tudo. Deus não quer 99,9999999%, Ele quer 100%, amém? Se não for 100%, algo está no caminho, algo está disputando com Deus um lugar no seu coração, algo está disputando com Deus o lugar de Deus no meu coração. Nós temos que ser inteiramente do Senhor, amém? Então isso significa que aquilo que passa a ser importante para você é aquilo que é importante para Deus. Como que eu consigo saber se eu sou inteiramente de Deus? Se aquilo que importa para Deus importa para mim. Se a vontade de Deus aqui na terra, ela é perseguida da mesma forma que ela acontece no céu. Se aquilo que eu desejo não está no caminho e não está atrapalhando aquilo que Deus deseja em primeiro lugar. Estão me fazendo entender? Se existe algo que retira a vontade de Deus e tira ela do primeiro lugar em minha vida e coloca a minha vontade lá, eu não estou vivendo inteiramente para Ele, eu não consigo ser um adorador a 100%. Agora, se eu posso ter a coragem de orar e dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha, como ela é feita no céu, que ela aconteça na minha vida. Jesus no Getsêmani estava suando, a Bíblia diz que como gotas de sangue, tamanho era o seu sofrimento. Era uma noite terrível, ele sabia que de lá ele sairia para a cruz, e ele sabia que de lá ele sairia para a vergonha, para a violência, de lá ele sairia para as agressões, de lá ele sairia para a crucificação. E ele diz que a alma dele estava muito triste, angustiada, com uma angústia mortal. Mas ele ora e ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, entretanto, todavia, que seja feita a Tua vontade, não a minha. Eu e você nunca nos encontramos numa situação como aquela que Jesus se encontrava. E se Ele conseguiu dizer, Senhor, que seja feita a Tua vontade e não a minha, eu acredito que nós, diante das dificuldades também, conseguiremos orar da mesma forma e falar as mesmas palavras. E aí sim, nós temos a certeza que o nosso coração é inteiramente do Senhor, porque somos propriedade exclusiva dele, amém? Então a adoração, ela consiste exatamente em oferecer-se a Deus. Rick Warren diz isso, que a adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus, amém? Segundo ponto, para experimentar o poder sobrenatural da adoração, nós temos que crer na unção de Deus na nossa vida. Nós temos que crer que nós temos a unção do alto, que nós temos a unção do santo, que nós somos usados por Ele, que o Senhor pode olhar para nós e derramar mais dEle sobre nós, de forma individual e coletiva. A Bíblia diz que a bênção, ela está na unidade, não é que a unção ela vai descendo pelas barbas e pelas vestes de Arão, onde existe unidade. A igreja precisa estar unida para ter poder, para ter unção, mas eu e você precisamos de santificação e de intimidade com Deus, vida no Espírito Santo, para termos unção. Mas essa unção, ela muda a nossa vida. Essa unção, ela traz o sobrenatural. Palavras sem poder, elas não transformam ambientes, nem situações, nem pessoas. Agora, quando a nossa pregação, ela vai empurrada pela unção e pelo poder de Deus, os corações eles se derretem e as pessoas elas aceitam o nosso testemunho, a nossa pregação, a nossa mensagem, e elas se convertem, e elas querem mais de Deus, porque elas veem nós buscando mais de Deus. Isaías 44, verso 3 vai dizer, pois eu derramarei água na terra sedenta, e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Está vendo? O Senhor derrama o seu espírito sobre nós e sobre os nossos. Gente, nós não podemos, como cristãos, ser pessoas egoístas. As pessoas, de forma geral, elas não podem ser egoístas. O cristão, muito menos. Todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, elas têm que ser
pesadas, pensadas e embasadas, não somente naquilo que vai nos favorecer, ou que vai ser bom para nós. Se nós tivermos uma família, nós temos que colocá-las no cálculo. Elas precisam fazer parte da equação. Eu dou um exemplo simples. Você já viu um casal que deseja se separar? Geralmente eles tomam as decisões baseadas naquilo que eles estão sentindo naquele momento, independente de quem está juntamente com eles. A esposa não está mais contente, não está feliz, e ela deseja se separar. E ela pensa na sua alegria e no seu bem-estar. O marido, da mesma forma. Esquecem-se das crianças, que são as mais prejudicadas. Quando nós, como cristãos, desejamos também causar impacto, mas a gente toma decisões somente de acordo com aquilo que nos interessa, esquecendo do testemunho e do impacto que temos nos outros, nós erramos. Porque existem famílias olhando para nós, existem os nossos filhos, existem os nossos irmãos, existem os nossos pais, existem os tios, existem primos, existem cunhados, existem um número grande de pessoas que está observando a cada um de nós e que muitas vezes eles estão vivendo a vida de fé deles por causa da nossa influência. E nós precisamos entender que nós, sem a unção de Deus, nós causaremos muita destruição muitas vezes. Por isso que precisamos da unção, porque a unção, ela vai além de quebrar o jugo, não é, das discórdias, das desuniões, das prisões, da falta de entendimento, da falta de profundidade. A unção também vai ajudar com que a gente tome decisões para levar os nossos para perto de Deus. Quando eu, como pai, decido ir para a igreja, e eu sei que eu tenho minha esposa e tenho meus filhos, eu vou ajudá-los a tomar uma decisão de permanecer firme no Senhor. Mas se eu penso somente em mim, e de alguma forma, eu deixo de olhar para eles, e eu tomo a decisão baseada naquilo que eu estou sentindo naquele momento, e por N motivos eu decido não fazer o que precisa ser feito, eu estou prejudicando outros. O futuro espiritual dessas pessoas podem estar sendo comprometidos. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo e com a Isabela quando éramos namorados. Eu me converti antes, e a Isabela se converteu um pouquinho depois. Nesse meio tempo, chegou num domingo era o dia de culto, lá em Faro o nosso culto era 4 horas da tarde, deu a hora de ir para o culto, 3 horas, eu me arrumei e falei, estou indo para o culto. E ela falou, hoje eu não quero ir. Eu falei, ok, nos encontramos então mais tarde. E ela falou, eu não acredito que você vai me deixar aqui e vai para o culto. Eu falei, sim, eu estou indo para o culto. Eu me decidi por Jesus e eu entendo que o culto é uma parte importante da vida cristã. E aí eu fui. E ela falou, eu não vou. Ela não era convertida ainda. E eu tinha acabado de me converter. Eu estava naquele fogo. É o fogo que Deus espera que a gente continue sempre tendo e sempre estando nele. E resultado, eu já estava na rua e a gente estava num flat, num T2, ou melhor, num segundo andar. Não era um T2, era no segundo andar. E eu só escutei a janela abrindo assim. E uma vozinha dizendo, espera, eu também vou. Eu não digo que ela se converteu por isso, mas eu digo que ela se converteu também por isso. Também por isso. Porque precisa haver um testemunho radical. Naquela hora ela pesou e ela falou assim, Jesus é mais importante para esse cidadão do que eu. E é assim que as pessoas têm que olhar para a nossa vida. Quem é mais importante para você? Jesus. E as outras coisas elas vão se compor. Graças a Deus, Isabela hoje, não é? É minha esposa, nós faremos 20 anos de casado agora em julho, temos 2 filhas lindas que são crentes, que estão na igreja, e nós estamos servindo a Deus como família. Eu olho lá para trás, e talvez se eu tivesse dito, tá bom, eu vou ficar com você, eu não vou para o culto, não teria impacto, não teria testemunho, não teria uma demonstração de seriedade na conversão, não teria uma demonstração de amor maior pelo Senhor. Nós temos os nossos defeitos, nós não somos perfeitos, mas nós precisamos nos posicionar, porque existe unção na nossa vida quando a gente resolve viver uma vida de adoração. Amém? Terceiro ponto vai dizer, antes do terceiro, eu só gostaria de lembrar, o rei Davi, antes de ser rei, vocês lembram que ele foi contratado, digamos assim, para estar na presença do rei Saul, porque havia um espírito maligno
na vida do rei Saul, e toda vez que o Davi tocava a sua harpa, o que acontecia? Aquele espírito maligno se acalmava, o rei ficava mais calminho. Por quê? Porque existe unção na vida do adorador. Existe unção na vida do adorador. Então, nós não temos a nossa harpa, talvez nós não saibamos tocar harpa, talvez como eu, você não sabe tocar instrumento nenhum, mas se existe unção na sua vida e você é um adorador, até mesmo os espíritos malignos, eles vão se submeter. Você vai causar impacto, um impacto tremendo e verdadeiro. Terceiro, para experimentar o poder sobrenatural da adoração, você e eu, nós precisamos viver uma vida de submissão a Deus. O que é a submissão? É nós estarmos sob a missão de alguém. O Senhor, Ele nos deu uma missão. Nós estamos nesse mundo por causa de um propósito. Nós estamos aqui para partilhar o evangelho do amor. Nós estamos aqui para partilhar a salvação. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Nós estamos aqui para cumprir a grande comissão. Nós estamos aqui para benefício das outras pessoas. Está vendo como o individualismo não tem vez? Está vendo como o egoísmo não tem vez? Nós estamos aqui para o benefício das outras pessoas. E isso nos mostra que, para vivermos uma vida de adoração, nós temos que ser submissos. Isaías 44:6, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. E Daniel 7:27, a parte B, o reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Todos os governantes lhe adorarão e lhe obedecerão. Eu e você precisamos agir da mesma forma. A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes, amém? E nós temos o sumo sacerdote, ou seja, a submissão ela deve acontecer, ela precisa acontecer. E a igreja ela tem também as suas estruturas e as suas hierarquias, e aqueles que Deus apontou para ser aqueles que nos lideram também precisam ser levados em conta. A Bíblia diz que nós precisamos também agir com submissão na vida dos nossos líderes. A submissão ela traz proteção. A submissão ela é estar debaixo de autoridade, tanto de Deus quanto das pessoas que Ele colocou sobre nós para nos ajudar na nossa caminhada. A Bíblia ela não é somente um livro de promessas. Ela não é somente um livro de promessas. A Bíblia também é um livro que nos mostra que nós devemos viver debaixo da submissão, viver obedecendo os mandamentos, viver obedecendo ao Senhor, viver praticando aquilo que o Senhor espera de nós. Existem mandamentos a serem obedecidos para nós conseguirmos viver em adoração. Então, uma adoração é alguém que se coloca debaixo dessa missão. Jesus era o maior adorador. Jesus é o maior adorador. Jesus, toda vez que as pessoas se voltavam para Ele, Ele dizia, eu não faço de mim mesmo, existe um Pai, eu vejo Ele fazendo e aí eu faço. Somente depois que as pessoas já tinham compreendido, Jesus começou então a aceitar a adoração para si, quando Ele começou a se comparar com Deus, para que as pessoas entendessem que Ele era o Messias que deveria vir. Mas Ele foi o primeiro a se colocar debaixo da missão. A Bíblia diz que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. E aí Ele foi para a cruz como ovelha muda ao matadouro, porque Ele entendia que Ele tinha uma missão a cumprir. Olha só o que diz o texto de Mateus 11, 25 e 27. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. O Senhor estava adorando aqui, Ele estava louvando a Deus, porque havia um mistério que o Senhor havia escondido dos sábios e dos cultos e revelado aos pequeninos, aqueles que não tinham compreensão, aos pobres, aos mais desfavorecidos. Jesus estava adorando, porque agora esse mistério estava sendo revelado. Qual que era o mistério? Cristo em nós, a esperança da glória, amém? Qual que era o mistério? O Filho encarnado que veio revelar o Pai. Qual que era o mistério? O Messias sofredor, que não era o general esperado pelos judeus, mas que vinha para morrer uma morte vergonhosa na cruz para salvar toda a humanidade. E ele continua dizendo, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ele estava debaixo da missão de Deus. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Nós temos que pedir, Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Só que sabe qual a resposta que Ele vai nos dar? A mesma que Ele deu para um de seus discípulos. Eu estou contigo todos os dias. Como é que você pede, mostra o Pai? Quem vê o Pai,
Quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer ver a Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Você quer ter intimidade com Deus? Tenha intimidade com Jesus. Você quer viver debaixo da submissão a Deus? Submeta-se a Jesus, o Senhor, o cabeça da sua vida. Amém? E o quarto e último, para nós caminharmos aí para a conclusão. Para experimentar o poder sobrenatural da adoração, desenvolva uma vida de serviço a Deus. Você foi salvo para servir. Se você está salvo e não está servindo, você precisa repensar aí a sua salvação e até mesmo a sua participação nas coisas do reino de Deus. Isaías 44:8, a parte A vai dizer: não tremam, não tenham medo, não anunciei isso e não o predisse muito tempo atrás, vocês são minhas testemunhas. Olha o que o texto ali diz, essa tradução é diferente. Não vos assombreis, não temais, acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei, vocês ou vós sois as minhas testemunhas. O que uma testemunha faz? Testemunha. O que uma testemunha faz? Ela mostra. O que uma testemunha faz? Ela serve. O que uma testemunha faz? Ela trabalha. Ela trabalha. Se eu ficar em casa somente adorando a Deus com as minhas palavras e através da minha música e das minhas declarações, não é, cristãs, eu estarei fazendo somente uma parte daquilo que eu devo fazer. Eu preciso sair fora de portas, igreja, fora de portas, igreja, eclésia, fora de portas. Nós somos chamados para o serviço. Servir a Deus é um propósito para a nossa vida, é parte da nossa adoração. Nesse item, existe uma enorme falta de compreensão, em geral, nas igrejas. Pessoas que pensam que servir é só na igreja, estão enganadas. E pessoas que pensam que servir na igreja é só para quem não tem mais o que fazer, também estão enganadas. Servir na igreja não é só para quem não tem nada o que fazer, para quem está desempregado, para quem é reformado, aposentado. Servir na igreja não é só para aqueles que estão à toa. Pelo contrário, Deus vai buscar pessoas ativas, pessoas responsáveis, pessoas que têm muito trabalho, que já têm muita ocupação, porque Ele sabe que essas pessoas entendem o que é servir, entendem o que é responsabilidade. E essas pessoas Deus vai querer usar mesmo. Serviço é ministério, é amor, é gratidão, é devoção, é adoração. Então, uma vida de adoração é uma vida de rendição, entrega e serviço. Portanto, sirva. Aquele que não serve para servir, não serve para mais nada, não é? Sirva. Às vezes nós queremos defender a Bíblia, às vezes nós queremos defender o próprio Deus. E aquilo que Deus quer de nós é que a gente sirva. Deus não precisa de advogado. A Bíblia não precisa de advogado. A Bíblia, ela explica-se a si mesmo. A Bíblia, ela está aí à nossa disposição há mais de 2000 anos. Nós temos aí os escritos, né, do Antigo Testamento há mais tempo do que isso. E já tentaram desaparecer com a Bíblia, já tentaram sumir com a Bíblia, já tentaram destruir a Bíblia. E a Bíblia, a cada ano que passa, ela é cada vez mais traduzida, cada vez mais copiada, cada vez mais distribuída, cada vez mais, não é? Ela está à disposição das pessoas. Não precisamos defender a Bíblia, não precisamos defender a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Agora, Ele precisa de servos. E Ele assim determinou a cada um de nós. Ele podia usar os anjos, não podia? A Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer o trabalho que Ele determinou para nós fazermos. Mas Ele escolheu a mim e a você. Então, sirva. Quem adora a Deus, adora servir a Deus. E eu gostaria de só ler essa frase para os irmãos. Santa Teresa de Ávila disse: quem começa a servir verdadeiramente ao Senhor, o mínimo que lhe pode oferecer é a vida. Quem começa a servir verdadeiramente ao Senhor, o mínimo que lhe pode oferecer é a vida. Para concluirmos, o adorador é uma pessoa comprometida com Deus. O adorador é uma pessoa que busca a santidade, porque a adoração, ela precisa ser uma constante em nossa vida, ela tem que ser diária, e para que a adoração flua, nós temos que entender o seguinte: nós somos o quê? Propriedade de Deus, amém? Para que a adoração flua, nós temos que entender que nós somos separados por Deus.
Para que a adoração flua, nós temos que ser submissos a Deus. Para que a adoração flua, nós temos que entender que eu e você somos ministros de Deus, somos atalaias de Deus, somos a boca de Deus, nós somos testemunho de Deus, nós somos aqueles que partilham com as outras pessoas a pessoa de Deus. Então, não deixe que Satanás ou a sua velha natureza deturpe o padrão que Deus traçou para a sua vida. Não deixe de ser um adorador, seja realmente uma pessoa que ama a Deus com todo o seu ser. Entregue um culto exclusivo a Deus. Entregue um culto exclusivo a Deus. Deus não divide a glória dele com outro. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. Então, entregue uma adoração e um culto exclusivo a Deus. Mateus 4:10 vai dizer: então ordenou-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao seu Deus adorarás e só a ele servirás. Satanás tentou Jesus no deserto. Falou: se você prostrado me adorar, eu te darei o mundo todo, todos os reinos da terra. E Jesus falou: vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Isso é a vida de um adorador. Então viva adorando em espírito e em verdade, pois o propósito de Deus é gerar adoradores, amém? Em espírito e em verdade. Salmo 86:9: todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Gostaria que você ficasse de pé nessa hora, no nome de Jesus. Paizinho, nós queremos orar e nós queremos cantar em adoração ao Senhor. Mas primeiro, Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha nos transformar, nos santificar, que o Senhor venha nos ajudar a viver esse poder sobrenatural da adoração, Pai. Nós oramos pedindo, Pai, que todas as nossas atitudes que têm a finalidade de agradar ao Senhor, Pai, sejam realmente um ato de adoração. Que o Senhor receba, Deus, que o Senhor receba isso, que o Senhor faça de nós a tua propriedade, que nós venhamos a crer na unção do Senhor, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós e nos faça poderosos aqui na terra, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender que estamos debaixo de uma missão que é mais importante do que todos nós, e que vivamos em submissão ao Senhor, e que todos nós possamos entender que nós somos salvos para o serviço, que precisamos servir, Pai. Receba, Pai, a nossa adoração nesse momento. Receba, Deus, a nossa vida nesse momento, e ajuda-nos, Pai, a sermos sobrenaturalmente adoradores, no nome de Jesus. Amém e amém. Se eu vendesse tudo que tenho,
e nós oramos mais uma vez, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude, Pai, através do Teu Espírito Santo, a vivermos para Ti, somente para Ti. Que não exista nada no nosso coração, Pai, concorrendo com o Senhor pela primazia da nossa vida, Pai. Nós rejeitamos os ídolos, Pai. Nós rejeitamos as paixões, os amores, nós rejeitamos os desejos, nós rejeitamos, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem concorrido, Pai, com o Senhor no primeiro lugar do nosso coração. Nós queremos realmente pedir que o Senhor seja o nosso Deus. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor venha nos inundar através do Teu Espírito, que o Senhor venha nos encher, que a gente viva única e exclusivamente para o Senhor, e que a gente seja realmente adoradores, e que possamos e consigamos adorar em espírito e em verdade. Tira a religiosidade de nós, tira, Senhor, a religiosidade de nós, e coloca, Deus, o Teu Espírito, para que a gente tenha uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor, todos os dias, em todos os momentos e em qualquer lugar. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos encha, Pai, realmente com o Teu Espírito, que sejamos pessoas ungidas pelo Senhor, que sejamos propriedade exclusiva do Senhor, e que entendamos, Pai, que temos que viver para Ti, e exclusivamente para Ti. Somos Tua propriedade, povo exclusivo de Deus. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus.